Números, capítulo 22. Depois os filhos de Israel partiram, e se assentaram nos campos de Moabe, desta parte do Jordão de Jericó. E viu Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel havia feito aos amorreus. E Moabe temeu muito por causa do povo que era muito, e angustiou-se Moabe por causa dos filhos de Israel. E disse Moabe aos anciãos de Midian: agora lamberá esta gente todos os nossos entornos, como lambe o boi a grama do campo. E Balaque, filho de Zippor, era então rei de Moabe. Portanto enviou mensageiros a Balaão filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio na terra dos filhos de seu povo, para que o chamassem, dizendo: um povo saiu do Egito, e eis que cobre a face da terra, e habita diante de mim. Vem pois agora, te rogo, amaldiçoa para mim este povo, porque é mais forte que eu, talvez poderei oferi-lo, e lançá-lo da terra, que eu sei que o que tu abençoares, será bendito, e o que tu amaldiçoares, será maldito. E foram os anciãos de Moabe e os anciãos de Midian, com o pagamento pela adivinhação em sua mão, e chegaram a Balaão, e lhe disseram as palavras de Balaque. E ele lhes disse: repousai aqui esta noite, e eu vos referirei as palavras, como o Senhor me falar. Assim os príncipes de Moabe se restaram com Balaão. E veio Deus a Balaão, e disse-lhe: que homens são estes que estão contigo? E Balaão respondeu a Deus: Balaque filho de Zippor, rei de Moabe, enviou a mim dizendo: eis que este povo que saiu do Egito, cobre a face da terra, vem pois agora, e amaldiçoa-o para mim, talvez poderei lutar com ele, e expulsá-lo. Então disse Deus a Balaão: não vás com eles, nem amaldiçoes ao povo, porque é bendito. Assim Balaão se levantou pela manhã, e disse aos príncipes de Balaque: voltai-vos à vossa terra, porque o Senhor não me quer deixar ir convosco. E os príncipes de Moabe se levantaram, e vieram a Balaque, e disseram: Balaão não quis vir conosco. E voltou Balaque a enviar outra vez mais príncipes, e mais nobres que os outros. Os quais vieram a Balaão, e disseram-lhe: assim diz Balaque, filho de Zippor, rogo-te que não deixes de vir a mim, porque sem dúvida te honrarei muito, e farei tudo o que me disseres. Vem pois agora, amaldiçoa para mim a este povo. E Balaão respondeu, e disse aos servos de Balaque: ainda que Balaque me desse sua casa cheia de prata e ouro, não posso transgredir a palavra do Senhor meu Deus, para fazer coisa pequena nem grande. Rogo-vos, portanto, agora, que repouseis aqui esta noite, para que eu saiba que me volta a dizer o Senhor. E veio Deus a Balaão de noite, e disse-lhe: se homens vierem a te chamar, levanta-te e vai com eles, porém farás o que eu te disser. Assim Balaão se levantou pela manhã, e preparou sua jumenta, e foi com os príncipes de Moabe. E o furor de Deus se acendeu porque ele ia, e o anjo do Senhor se pôs no caminho por adversário seu. Ia, pois, ele montado sobre sua jumenta, e com ele 2 servos seus. E a jumenta viu o anjo do Senhor, que estava no caminho com sua espada exposta em sua mão, então a jumenta desviou-se do caminho, e foi pelo campo. Em seguida, Balaão espancou a jumenta para fazê-la voltar ao caminho. Mas o anjo do Senhor se pôs em uma vereda de vinhas que tinha parede de uma parte e parede de outra. E quando a jumenta viu o anjo do Senhor, apegou-se à parede, e apertou contra a parede o pé de Balaão, e ele voltou a espancá-la. E o anjo do Senhor passou mais ali, e pôs-se em um lugar estreito, onde não havia caminho para desviar-se nem à direita nem à esquerda. E vendo a jumenta ao anjo do Senhor, lançou-se debaixo de Balaão, e irou-se Balaão, e feriu a jumenta com um bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz, que me feriste estas 3 vezes? E Balaão respondeu à jumenta: por que te zombaste de mim? Bom seria se eu tivesse espada em minha mão, que agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: não sou eu tua jumenta? Sobre mim montaste desde que tu me tens até hoje, costumei a fazê-lo assim contigo? E ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e viu ao anjo do Senhor que estava no caminho, e tinha a sua espada nua em sua mão. E Balaão fez reverência, e inclinou-se sobre seu rosto. E o anjo do Senhor lhe disse: por que feriste tua jumenta estas 3 vezes? Eis que eu saí para me opor a ti, porque teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu, e afastou-se logo de diante de mim estas 3 vezes. E se de mim não se houvesse afastado, eu também agora mataria a ti,
e a ela deixaria viva. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: Pequei, que não sabia que tu te punhas diante de mim no caminho, mas agora, se te parece mal, eu me voltarei. E o anjo do Senhor disse a Balaão: Vai com esses homens, porém a palavra que eu te disser, essa falarás. Assim Balaão foi com os príncipes de Balaque. E ouvindo Balaque que Balaão vinha, saiu a recebê-lo à cidade de Moabe, que está junto ao termo de Arnon, que é a extremidade das fronteiras. E Balaque disse a Balaão: Não enviei eu a te chamar-te? Por que não vieste a mim? Não posso eu te honrar? E Balaão respondeu a Balaque: Eis que eu vim a ti, mas poderei agora falar alguma coisa? A palavra que Deus puser em minha boca, essa falarei. E foi Balaão com Balaque, e vieram a Quiriate-Uzote. E Balaque fez matar bois e ovelhas, e enviou a Balaão, e aos príncipes que estavam com ele. E no dia seguinte Balaque tomou a Balaão, e o fez subir aos lugares altos de Baal, e desde ali viu a extremidade do povo.